O mico-leão preto, ele mora numa cidade, a minha cidade, Teodoro Sampaio, uma cidade pequena, uma cidade de interior, uma cidade que tem um dos últimos remanescentes de floresta nativa, que é o Parque Estadual do Morro do Diabo, que é o habitat dessa espécie. E eu sou desse habitat, eu sou, né, mais uma espécie desse lugar. 40 anos é quase um legado mesmo, né? A gente olha para trás e vê uma história que começou em muita maluquice, assim, com base numa maluquice completa. Foi uma mudança de vida do Cláudio. O mico-leão preto entrou mais ou menos tarde na minha vida, vamos dizer assim. Mas depois que ele entrou, eu já devia ter uns 30 e muitos anos, ele nunca mais saiu. Trabalhar com conservação é trabalho de longo prazo, porque o trabalho requer que você faça parte de uma comunidade, faça parte de uma região, e isso você só constrói com o tempo. O trabalho no Pontal com educação ambiental foi extremamente importante para a gente perceber como que o envolvimento das pessoas é fundamental. Porque a maior parte das pressões e da degradação que está acontecendo é causada pela humanidade. Então nós temos que mudar de algum jeito a forma da humanidade pensar a natureza. Eu fui descobrir esse universo da pesquisa, da ciência, da importância de se conhecer, né, as espécies da sua natureza local através de um programa de educação ambiental, que é um dos instrumentos transformadores também, porque nesse programa de educação ambiental nós fomos conhecer o que era essa espécie, onde que ela vivia, com quem ela compartilhava o ambiente. Então, o Cláudio estudava a ecologia da espécie, mas foi necessária a educação ambiental para que a pressão em cima do meio ambiente reduzisse. Depois chegaram 6.000 famílias já assentadas. Então, foi necessário trazer alternativas de renda para essas pessoas, esverdeando a região, com reflorestamento, com viveiros e com artesanatos que focassem nas espécies, trazendo a valorização de tudo que era regional. Ao olhar a paisagem como um todo, você entende que você tem que intervir nessa paisagem. Você precisa fazer um manejo de paisagem. Então você tem que começar a olhar de cima. Então não é só estar lá no meio da floresta, seguindo o mico todo dia, mas é começar a ampliar a sua visão. Dessa ampliação da visão, você começa a ter ações que têm impacto muito maior. Construindo corredores, plantando corredores, para que as populações de mico-leão preto sejam reconectadas na região do Pontal do Paranapanema. E com essa conexão das populações, a gente tenha então cada vez mais populações viáveis e que sejam capazes de sobreviver no longo prazo. E depois de tudo isso, né, você tem que começar a trabalhar políticas públicas para que essas ações se perpetuem na região e para fora da região. Eu acho que depois de 40 anos de desenvolvimento de um projeto como esse, ficam muitos aprendizados, né? Um deles é que você não pode olhar para a conservação de biodiversidade pensando exclusivamente naquela espécie que você quer conservar, mas você precisa olhar para o contexto todo, para os desafios socioambientais que existem. Isso parte desde questões locais até questões num nível muito mais amplo, num nível mais global, num nível de políticas públicas e no nível de vários setores. O mico ele tem esse papel de ser uma espécie bandeira, de ser uma espécie guarda-chuva e que vai levar a conservação para além da sua própria espécie, né? Que vai fazer com que a conservação seja benéfica para todo esse ambiente. E, em última instância, a gente tem esses benefícios reverberando para a espécie humana. Então, a gente não está ali só pelo mico, a gente está ali por toda aquela comunidade que vive no entorno. A gente está ali para melhorar o clima daquela comunidade. A gente está ali para trazer renda para aquela comunidade que está trabalhando dentro desse projeto, né? Que está trabalhando na restauração dos corredores, que está trabalhando na produção de mudas para que esses corredores possam ser restaurados.
Então, os benefícios, eles são muito maiores do que o próprio mico-leão preto recebe enquanto ações de conservação para a sua própria espécie. E uma das conquistas e, vamos dizer assim, resultados também do programa foi o nascimento da ESCAS, que é a nossa escola de hoje. A escola, vamos dizer assim, o braço oficial de educação do IP. Então a gente acredita na formação dos profissionais que estão no IP, internos da instituição, mas a escola amplia esse nosso escopo, né? Ela traz um monte de outros profissionais e jovens que estão querendo aprender, que estão querendo fazer a diferença. E isso também é um legado do mico-leão preto. Foram muitas conquistas ao longo desses 40 anos e algumas dessas conquistas, no momento em que elas acontecem, a gente talvez não perceba o quão significativa elas são dentro do cenário todo, né? Então, assim, novas populações que foram sendo registradas, uma nova população que foi reintroduzida num local e que está lá até hoje, já há 25 anos. Os corredores de floresta que começaram aí num ritmo devagar, né, de 100 hectares por ano, e hoje a gente tem mais de 3.000 hectares de corredor restaurado que ligam essas populações de mico-leão preto na região do Pontal. Ter o mico-leão preto como espécie símbolo da conservação no estado de São Paulo são conquistas que a gente vai alcançando ao longo do tempo e que, quando a gente junta tudo, que a gente de fato consegue enxergar os resultados que esse projeto vem trazendo ao longo do tempo. Então, fazer 40 anos é uma sensação de ter feito alguma coisa boa. Primeiro porque os mico-leões melhoraram consideravelmente na cadeia de ameaça em que eles estão. Segundo, porque a gente ajudou muita gente a ter uma vida melhor. Terceiro, e talvez para mim das partes mais importantes, é o nosso lado educativo, porque a gente usou o projeto para formar um montão de gente. E formar esse montão de gente numa ciência nova, que se chama Biologia da Conservação. Então, quanta coisa boa aconteceu a partir de um mico, né? De uma espécie ameaçada de extinção. O meu município mudou, né? Hoje o mundo inteiro ouve falar do meu município por conta dessa espécie. As pessoas da minha cidade hoje têm orgulho de ter uma floresta porque a gente apresentou um mico para essas pessoas. Hoje a minha comunidade sobrevive conseguindo renda porque o mico trouxe mecanismos e instrumentos de transformação social, econômica para a minha cidade. Então é um legado de coexistência compartilhada, de responsabilidade, de descobertas, de encantamento e de novos desafios, de novas soluções, mas é um legado de sobrevivência. O mico é um símbolo para nós do que é possível se fazer por uma espécie, por uma região, por um habitat, pelo envolvimento das pessoas. O mico mostrou que é possível. É aquela coisa, né? Eu desejo vida longa ao projeto, mas que não seja tão longa assim. Porque se ele deixar de existir, é porque a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo maior. Pelo menos isso é o que a gente espera, né? Que a instituição tenha vida longa através desse processo de educação e de acolhimento e de paixão, que vem desde lá de trás do mico-leão preto. Nesse momento de 40 anos me dá muito orgulho o IP e as pessoas todas do IP, uma instituição que foi criada a partir do alicerce do mico-leão preto. E me dá muito orgulho ver que nós continuamos olhando para o futuro com a mesma força e energia que a gente começou há 40 anos atrás.